Sabe, cada passo que a gente dá, cada salto, até o gesto mais simples esconde uma engenharia super complexa. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar na ciência por trás de todo o movimento. A gente está falando da biomecânica. Então, para a gente começar essa conversa, vamos partir de uma pergunta bem fundamental que está ao nosso redor o tempo todo. Pensa só, o galope de um cavalo, aquele chute super preciso de um atleta profissional, ou até mesmo, sei lá, o jeito quase mágico que um gato tem de sempre cair de pé. O que será que todos esses movimentos têm em comum, hein? Pois é, por trás de tudo isso tem uma espécie de engenharia invisível, que é uma mistura de duas grandes áreas do conhecimento. E essa resposta, essa mistura de biologia com física, bom, ela tem um nome. É a biomecânica. É ela que, no fundo, nos ajuda a decifrar o código por trás de cada movimento. Ok, mas na prática, o que é a biomecânica? O que ela estuda exatamente? Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. De um jeito bem direto, é basicamente pegar as ferramentas da mecânica, lá da física, sabe, coisas como força, alavanca, movimento, e aplicar tudo isso para entender como os sistemas biológicos funcionam. É quase como ganhar um superpoder, sabe? A gente passa a enxergar as forças invisíveis que estão agindo e governando cada movimento que um corpo faz. E olha que interessante, a biomecânica se divide em duas grandes áreas. Pensa assim, de um lado tem a biomecânica externa, ela está de olho nas forças que agem sobre o corpo, tipo a gravidade puxando para baixo ou o atrito com o chão. Do outro lado tem a biomecânica interna, que olha para dentro da gente. Ela estuda as forças ali, no nosso corpo, como os músculos se contraem, a tensão nos ossos, o trabalho das articulações. E o mais importante, uma não existe sem a outra. As duas trabalham juntas o tempo todo para que qualquer movimento possa acontecer. Mas ó, essa ciência não é de agora não. A curiosidade sobre como os seres vivos se movem, nossa, isso é uma jornada que vem de muito, muito tempo atrás. Milênios, na verdade. Tudo começou lá na Grécia Antiga, com Aristóteles. Ele fez uma observação que hoje parece óbvia, né? Ele percebeu que, para a gente andar, a gente precisa empurrar o chão para trás. Simples. Mas essa foi a primeira análise do movimento que a gente tem em registro. E aí dá um salto de quase 2000 anos no tempo e chega a ser Isaac Newton. Com a famosa terceira lei, a de ação e reação, ele finalmente deu a base matemática para aquilo que Aristóteles tinha só observado. Mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Como medir isso? Como quantificar o movimento de verdade? E essa frase resume perfeitamente a grande virada de chave da história. A biomecânica precisava evoluir, sair do campo das impressões subjetivas, do eu acho que é assim, e ir para a quantificação do gesto, ou seja, para os números, para a medição precisa. E foi uma tecnologia novinha na época que tornou isso possível, a fotografia. E foi exatamente nesse momento que um fotógrafo pioneiro entrou em cena e mudou as regras do jogo. Ele mudou para sempre o jeito como a gente enxerga o movimento. Esse cara era Edward Muybridge. Guarde esse nome. Ele era um fotógrafo anglo-americano que teve a ideia genial de usar a arte dele, a fotografia, para desvendar os segredos do movimento. O método que ele criou era simplesmente genial para a época. Ele colocava várias câmeras em fila e disparava uma depois da outra, bem rapidinho. O resultado? Ele conseguia capturar cada fasezinha de um movimento. E foi assim que ele fez uma descoberta que virou um marco e acabou com uma discussão que durava anos. Ele provou que sim, durante o galope, existe um instante em que as quatro patas de um cavalo estão fora do chão ao mesmo tempo. Isso mostrou de forma brilhante o poder que a fotografia tinha de, literalmente, congelar o tempo para a gente poder analisar o movimento em detalhes. O trabalho do Muybridge foi tão, mas tão revolucionário que deu origem a um campo de estudo inteirinho, a cinemetria. Foi a partir daí que, pela primeira vez na história, a ciência pôde não só observar, mas medir, registrar e quantificar o movimento com uma precisão que ninguém jamais tinha imaginado. E essa jornada toda, que começou lá com Aristóteles, passou por Newton e teve essa revolução com Muybridge, bom, ela nos traz até os dias de hoje, onde a biomecânica é simplesmente uma ferramenta essencial em muitas áreas. É sério, hoje em dia a biomecânica está em todo lugar. Na educação física e na ciência do esporte, ela ajuda a otimizar o treino dos atletas, a melhorar a performance. Na fisioterapia e na terapia ocupacional, ela é fundamental para guiar a recuperação de um paciente. Na engenharia biomédica, ela inspira o desenvolvimento de próteses e equipamentos cada vez mais eficientes.
E claro, é a base de muita pesquisa nas universidades, que continuam quebrando a cabeça para entender ainda mais os limites e as capacidades do nosso corpo. No fim das contas, é isso. A biomecânica é a ciência que transforma o estudo do movimento em qualidade de vida. Seja para ajudar um atleta a quebrar um recorde olímpico, para projetar uma prótese que imite com perfeição o corpo humano, ou, o que é talvez o mais incrível, para ajudar alguém a simplesmente voltar a andar. Então, fica aqui uma reflexão. Depois de entender um pouco de como o movimento é analisado, quem sabe na próxima vez que alguém for dar uma caminhada, mesmo que seja só até a cozinha, pare um segundo para pensar. Pensar na física complexa que existe por trás desse ato tão simples. A biomecânica mostra isso. Até no gesto mais corriqueiro tem uma máquina absolutamente extraordinária em ação.